Do começo, né, amigas e amigos do Grupo Alternativo Tarefeiros do Amor, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos que estão aqui conosco nesta live. Eu estou achando meio estranho porque eu realmente não estou me vendo aqui no computador. Eu acredito que a minha banda de internet deva estar bem fraquinha mesmo, agora melhorou um pouquinho, 479 kbps, cai para 175. Realmente a coisa aqui em casa hoje está meio danadinha. Vamos ver, eu vou continuar fazendo. Se tiver alguma coisa errada, vocês me avisem, por favor. Ok, meninos e meninas, vamos começar que cobra parada não engole sapo. O tema da nossa conversa hoje é começar de novo. Ô, Manolo de Deus, mas de onde é que você tirou isso? Eu tirei isso de um livro do Chico Xavier e do Emmanuel, né? Chamado Alma e Coração. É uma coisa muito interessante porque, de certa forma, atende ao que nós estamos vivendo neste momento, né? Nós estamos doidos para começar, mas nós temos que entender que para começar vai ficar meio complicado, né? Nós não podemos começar de onde paramos, por exemplo. Por quê? Porque a vida está totalmente modificada, as coisas estão meio diferentes e nós vamos ter que recomeçar ou começar de novo, mas em outros critérios, não é? E isso nos leva a pensar assim que a nossa vida é quase que a mesma coisa do que a situação que nós estamos vivendo, né? A gente fica pensando muito nos erros que a gente cometeu, né? Ah, meu Deus, quanta coisa, quantos erros que eu tive. Errei demais. E eu pergunto, poxa, quem que não errou, não é verdade? Nós todos temos que entender que nós erramos realmente e que nós ficamos assim, meio que vivendo. Por quê? Nós somos criados simples e ignorantes, a gente erra, a gente acerta, a gente vai fazendo sempre o nosso melhor. Isso é importante que nós não tiremos da nossa cabeça, que nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Então, vamos buscar fazer o nosso melhor todos os dias, né? E a gente fica assim, pensando, e tristeza, então, menino de Deus, como a gente arruma coisa para ficar triste, não é verdade? Ah, a gente fica triste com um monte de coisa. Fica triste, por exemplo, com as coisas que nos acontecem. Fica triste com o que está acontecendo. Fica triste com o que aconteceu. Às vezes a gente fica triste até com o que pode acontecer, como se fosse possível nós adivinharmos alguma coisa sobre o nosso futuro, né? E isso vai dando o quê? Isso vai fazendo com que a gente fique meio desajustado, né? A gente fica desajustado com as coisas que acontecem na nossa vida. É uma situação assim danada de tudo, gente. Então, essa de começar de novo é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acredita que tudo o que pode acontecer para a gente de bom não está acontecendo. Que todas as coisas que poderiam acontecer acabaram. Ah, meu Deus do céu, Manolo, então é isso. Pois é, tudo que a gente queria que nos abençoasse, por exemplo, de repente a gente pensa que já acabou, que não tem mais nada, que as portas estão fechadas para a nossa necessária renovação. A gente fica pensando assim, nossa, mas parece que nada dá certo na nossa vida.
Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que tudo que eu tento tá dando errado. Isso por quê? Porque nós esquecemos desse Deus. Nós esquecemos que esse Deus, que é a própria sabedoria, determina que as coisas se renovem sempre. Manolo de Deus, como é que é isso? É verdade, é verdade. E olha, não tem jeito. Tudo é desse jeito. Tudo. Tudo, tudo, tudo. A natureza toda é assim. Percebeu? A natureza toda é um processo imenso de começar, 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 começar. Desde uma sementinha, né? Uma sementinha pequenininha. A semente é o quê? É o recomeço de um novo processo. Por quê? Porque se ela está, é porque já deu fruto. Se ligou? Se ela está, é porque já deu fruto. Então, essa semente vai recomeçar um novo processo para quê? Para que dessa sementinha nasça uma outra árvore ou uma planta, e que essa planta possa chegar de novo a oferecer as suas sementes. Assim somos nós também. E assim também é o sol. Se ligou? Se liga aqui que o sol todo dia aparece. Ele aparece todo dia, não tem como ser diferente. É uma troca sucessiva de situações. O sol brilha resplandecente, aí vai caindo, caindo, some. Quem aparece? A lua. Ah! E depois que a lua passeou pela noite toda, pela madrugada inteira, ela cansada volta ao seu lugar, oferecendo de novo o lugar para que o sol apareça, resplandeça novamente, como se nada disso tivesse acontecido. Então, começar de novo é da natureza, é da natureza, é da natureza, é da natureza. Não há nada na nossa vida que possa acontecer para nos deixar prostrado. Não, 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 não. Desenganos. Ah, Manolo de Deus. Quem que nunca experimentou um desengano? Pensava tanta coisa e de repente, ah, meu Deus do céu, deu tudo errado. Agora, a gente vai ficar até quando preso nessa corrente de desencanto? Me fala, ah, Manolo de Deus, tem hora que eu não aguento nem levantar. Cara, esquece. Levanta. Reinicia a construção dos ideais, que todos nós temos ideais. Quais são os nossos ideais? Os nossos ideais é que nós nos tornemos cada vez melhores. Esse é o grande ideal que nós devemos ter. Ah, o meu ideal é construir uma casa, é construir isso, construir aquilo. Não deu ainda. Mas se nós continuarmos a construção em bases mais sólidas, a gente vai melhorando. Agora, o que é que não pode? O que não pode é ficar parado. Ficou parado, meu amigo, dançou. Por quê? Porque tudo que é coisa ruim aparece na vida da gente. Você acha? Não é possível, não é possível. Então nós temos que entender que todos nós temos, às vezes, desenganos na vida, às vezes nos desencantamos com alguma coisa, mas a gente não pode parar de construir os nossos ideais. Aprendemos com o que passou. Por quê? Porque talvez tivéssemos
caído, nos desenganado. Por quê? Porque faltou experiência. E a experiência que veio do nosso desengano é que nos faz caminhar já com mais experiência em busca de um sonho novo. E olha, temos que ir na plenitude de nossas formas, como nos diz o Emmanuel e o Chico Xavier nessa página. Então, não temos que ficar assim preocupados com os fracassos que tivemos na nossa vida. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Mas nós não podemos ficar, por causa disso, desgostosos, com autopiedade, né? Às vezes a gente fracassa mesmo. Quem é que nunca fracassou na vida, me fala? Quem é que nunca teve uma coisa que tentou fazer e não aconteceu? Percebeu? São fracassos? Ah, eu não sei se são fracassos, porque o pessoal por aí diz que o que é considerado fracasso para uns, na verdade é o sucesso de outro. Por quê? Porque nós que fracassamos, tentamos. E quem não fracassou muitas vezes, nem tentou. Agora, não foi do jeito que a coisa estava para ser na nossa cabeça, nós temos que esquecer esse negócio de desgosto, porque para crescer materialmente ou espiritualmente, nós não podemos nos deixar levar pelo que a gente acha que é fracasso. Se ligou? Às vezes o que a gente ansiava que acontecesse não aconteceu. Por quê? Porque do alto deve ter havido alguma coisa para que nós mudássemos de rumo. Se ligou? Paulinho da Viola. Faça como velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ah, Hermínio Belo de Carvalho também, se não me engano, meu amigo Acácio lá de Pirassununga é que sabe dessas coisas aí. Então, o que que acontece? Às vezes a vida da gente não dá certo em determinado momento. Por quê? Primeiro, porque talvez o momento para aquilo acontecer não fosse exatamente agora, e também para nos mostrar que a persistência faz com que os nossos desejos possam ser alcançados. E às vezes, o começar de novo, o começar de um dito fracasso, entre aspas, é o início. É o início de um caminho novo. Para quê? Para que nós alcancemos o êxito que nós tanto desejamos. Ok? E tem mais, olha o que o Emmanuel e o Chico falam. Temos sido desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. Porque às vezes a gente não liga muito para o que as pessoas fazem para a gente, né? Às vezes a gente não liga muito, a gente fala assim, ah, tá bom, fez, beleza. Não tá nem aí, né? E no entanto, a gente vai perceber que muitas vezes o que as pessoas fazem pra gente é alguma coisa assim importantíssima na nossa vida. Por quê? Porque nos ofereceram, no momento que a gente precisava, muitas vezes a palavra de auxílio, a palavra de carinho, a palavra de amor mesmo, esse amor fraternal, esse amor de amizade. E outras vezes, outras tantas vezes, muitas delas nos ofereceram até o numerário que a gente precisava para quê? Para retomar nossa vida cheia de tempestades, né, desalentados que estávamos, e muitos até nos ofereceram dinheiro para quê? Para que a gente continuasse a caminhada. Particularmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, quantos centros espíritas estão passando por necessidade, quantas pessoas estão em necessidade. E, no entanto, nesse momento a gente se pega e fala assim, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? Ah, eu não
Ah, não tratei bem aquele, não tratei bem aquela, nem liguei para o que o outro fez. Se ligou? Então nós não podemos cultivar essa indiferença ou essa ingratidão. Mas olha que interessante, olha que interessante. É importante demais que nós entendamos que nós podemos mudar as nossas atitudes. Ah, fazendo o quê? Ah, fazendo o quê? Começando de novo a tratar as pessoas com simpatia, da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Ah, se ligou? Simpatia, mudança de atitude diante da vida, botando um sorriso no nosso rosto quando falamos com as outras pessoas, modulando a nossa voz de maneira que as pessoas percebam que nós as amamos, que nós nos importamos com elas. E mais do que isso, deixa eu beber um pouquinho de água. Voltei. E mais do que isso, oferecendo muitas vezes a bondade que nós nunca oferecemos para as outras pessoas. Oferecendo também a compreensão. O que é compreensão? É entender o outro como sendo uma outra pessoa. E principalmente entendendo que é um outro espírito que está ali diante de nós. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nós queremos que as pessoas ajam como nós agimos. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos. Nós queremos que as pessoas vivam a vida da nossa maneira. E nem sempre isso é possível. Aliás, nem sempre, não, nunca isso é possível. Por quê? Porque quem está conosco são espíritos diferentes de nós, têm outras programações reencarnatórias, tiveram outras histórias de vida. Nos encontramos neste momento reencarnatório, não por acaso. Nos encontramos nesse momento reencarnatório para que nós pudéssemos avaliar avaliar outro, e para quê? Para que nós compreendamos que as pessoas realmente são diferentes. Então, vamos oferecer bondade para eles, vamos oferecer simpatia, vamos oferecer carinho, vamos oferecer o amor que nós já somos capazes de oferecer. E olhe, se foi o caso de, ao invés de nós tratarmos as pessoas de maneira assim não simpática, foi o contrário, que as pessoas, aquelas pessoas que a gente amava mesmo, né? A gente fala, nossa, isso é de fé, isso é pra vida toda, ou gente boa. De repente, alguma coisa acontece e as pessoas passam a nos ver com outros olhos, seja porque tenhamos dito uma palavra, seja porque uma atitude que nós tomamos não foi assim a melhor, e as pessoas a partir daí começaram a se afastar mesmo de nós. Mesmo assim, nós não podemos cair no desânimo. Por quê? Porque são coisas que acontecem. Às vezes as pessoas olham para a gente, idealizam o que nós somos, assim como nós idealizamos o que as outras pessoas são. Elas nos idealizam. E quando elas veem a gente assim, mais de perto, elas percebem o que o filósofo diz, que de perto ninguém é normal. Ah, Manolo, não me fala, já falei. Já falei. Então, nós para os outros também somos assim. Nós também não somos tão normais quanto as pessoas pensam. As pessoas nos veem e de repente a gente faz uma bobagem e fala, nossa, tá vendo? Ah, que é isso? Que é isso? Muitas vezes colegas do próprio centro espírita, colegas de trabalho, colegas e até familiares mesmo, de repente veem uma atitude e mudam.
em relação a nós. Pode ser uma coisa passageira, pode ser uma coisa que vai durar muito mais tempo, mas nós não podemos ficar desanimados com isso. Por quê? Porque tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. E não há nada na vida que não possa recomeçar. Olha o que fala o Emmanuel aqui. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Percebeu? Ou seja, nós não podemos ficar parados. Porque se a gente fica parado, a gente não consegue encontrar novos relacionamentos, por exemplo, não conseguimos encontrar novos companheiros de jornada, não conseguimos encontrar dentro do próprio grupo que nós estamos, pessoas diferentes com as quais nós possamos conversar e que possam, de novo, nos dar coragem. Para quê? Para que suportemos as provações do caminho. Não podemos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações. As pessoas pensam que o mundo de provas e expiações é assim um Abrastemp, não é? Não é. Por quê? Porque não tem como ser um Abrastemp. Imagina um mundo em que a gente vem para expiar ou para provar, que é o quê? Que seja uma Abrastemp. Ah, sai pra lá. Não tem como ser dessa forma. Percebeu? Então nós temos que começar a entender que nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. Vai um, vem outro. Perdemos uma amizade aqui, perdemos um companheiro de viagem ali, perdemos um relacionamento que entendíamos que nunca fosse acabar, mas acabou. Então nós temos que recomeçar, buscar novas amizades, buscar novos relacionamentos. Para quê? Para que nós recuperemos a alegria de viver. Aí nós temos que buscar quem? Nossas afinidades. Por quê? Porque de repente as pessoas não eram tão afins quanto nós imaginávamos, ou nós não éramos o que elas pensaram. É um direito que todas as pessoas têm. De repente, acabou a conversa, acabou a amizade, acabou o relacionamento, mas nós temos que nos entender como passíveis de começar de novo e, olha, esquecer pensamentos de amargura. Nossa, pensamento de tristeza. Rapaz, o que é isso? A única coisa que pensamento triste consegue fazer na nossa vida é deixar a gente mais triste. Se ligou? Não tem como um pensamento de tristeza nos oferecer a alegria da amargura, a alegria da nossa vida. Então nós temos que nos desfazer desses pensamentos amargos. E outra coisa, a angústia que a gente sente também, nossa, temos que ir deixando de lado, temos que ir trocando devagarinho. Como é que a gente consegue trocar isso? Nós conseguimos trocar isso trocando os nossos cenários, percebeu? Trocando os nossos cenários. Muitas vezes nós temos que mudar de grupo, temos que mudar disso, temos que mudar de aquilo. E os ressentimentos, menino de Deus, ressentimento é uma coisa feita para que a gente só tenha tristeza. Por quê? Porque ressentir é sentir de novo. Percebeu que a gente só consegue guardar ressentimento de coisa ruim? Não tem ninguém que se ressinta de coisa boa. Ah, eu estou com ressentimento de uma viagem maravilhosa que eu fiz. Não, não tem. Isso daí é só uma lembrança que nós temos de vez em quando. E os ressentimentos, as coisas tristes que aconteceram nas nossas vidas,
Muitas vezes nós ficamos o resto da vida carregando isso. E quando a gente vê, já passou 15, 20, 30 anos e a gente continua ressentido e magoado. Ah, Manolo, nem me fala de mágoa, já falei. Mágoa é ruim demais, não é? Nossa! Mágoa, vixe santa! Ai, tô magoado. O que que acontece? Você fica assim pra dentro. Ai, tô magoado com fulano. Fulano tá magoado? Não tá. Fulano não tá sentindo nada. Quem tá sentindo somos só nós. Rapaz, isso não é maneira de viver. Por quê? Porque isso fica aqui no dentro da gente, martelando, arrebentando com a nossa vida. E cada vez a gente vai pior, percebeu? Cada vez a gente vai pior. Por quê? Porque nós continuamos dentro de nós, esquecendo que nós podemos abrir a nossa alma. Ah, Manolo, para quê? Para o entendimento. Alguém magoou? Vai lá, conversa. Você magoou alguém? Vai lá, pede desculpa. Por quê? Porque é a única maneira que nós temos de nos higienizar interiormente. Agora tá todo mundo lavando a mão, não tá direitinho, e lava pra cá, e conchinha, e punho, e punho, e assim, 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 assim. Por quê? Porque tem uma epidemia. Mas mágoa, rancor, ressentimento, desajustes também são uma verdadeira epidemia na nossa vida. E a única maneira de nos higienizarmos contra essa epidemia é exatamente abrindo o nosso coração. Para quê? Para que o sol do entendimento entre e nos aqueça de novo. Por quê? Porque tudo na vida pode ser começado de novo. Por quê? Porque nós temos leis e uma delas é a lei de progresso. Se nós não nos ajustarmos, a gente fica parado, a gente não progride. E nós precisamos progredir em todas as direções, na parte material, na parte espiritual, na parte intelectual, particularmente. Nós temos que colocar dentro de nós conhecimento. Quanto conhecimento nós temos aí e que, infelizmente, nós ainda nos recusamos a absorver. Um golinho d'água, molhar as palavras, ok? Percebeu? Então nós temos que estar abertos para tudo, para o acerto de contas, para a harmonização, para o pedido de desculpas, para pedir desculpas. Se ligou? Por quê? Porque tudo isso faz parte da lei de progresso. Se ligou? É claro que em muitas ocasiões a gente até deixa passar as oportunidades, né? Às vezes vem uma coisa que a gente acha que é menos importante. A gente fala, deixa pra lá. Cuidado. Analise bem todas as propostas que a vida nos oferece. Por quê? Porque as propostas que a vida nos oferece, via de regra, são as propostas que nós pedimos do lado de lá, para que essas coisas aparecessem na nossa vida de acordo com o nosso entendimento, para que nós pudéssemos aproveitá-las e caminhar um bocadinho mais rápido. Às vezes a gente deixa passar mesmo. Deixa passar. A gente deixa passar a oportunidade, deixa passar a tarefa. Por quê? Porque a gente não viu. A gente fala, não é possível que isso fosse para mim. A gente só vai perceber isso depois, quando elas aparecerem de novo. E aí?
O que é que a gente faz? Vai deixar passar de novo? Não. Aí nós vamos entender que aquilo realmente era o que nós pedimos, aquelas amizades, aqueles companheiros de trabalho, as tarefas que nós tanto pedimos do lado de lá e que de repente, quando aparecem, a gente deixa passar. Agora, nós sempre temos novas oportunidades. Se ligou? Nós sempre temos novas oportunidades do quê? De voltar a fim de revisar e assumir o que nos foi proposto nesta encarnação. Mas veja que nós não podemos perder muito tempo, porque senão a vida passa. Muitas propostas que nos foram colocadas nós deixamos passar batido. E de repente era alguma coisa muito importante na vida da gente, coisa que nós tínhamos pedido e não nos lembramos ou não achamos importante naquele momento. Então, lembrou que é importante? Volta. Ah, tá certo, vamos pegar aquilo de volta. Antes o quê? Antes que seja tarde demais. Ah, tanta coisa que a gente pode fazer ainda hoje, não é? Tanta coisa que a gente pode fazer em termos de pedir desculpa, em termos de amar os nossos semelhantes, em termos de caminhar juntos com a família que nós pedimos a Deus e que nos foi oferecida, os companheiros de trabalho, os companheiros de centro espírita. E começar conosco também. De às vezes nos tratar melhor do que nós temos nos tratado. Por quê? Porque nós não somos a palmatória do mundo. Muitas vezes nós ficamos chateados, que falamos, podíamos ter feito melhor. Ok, podia ter feito melhor. Mas foi o que deu para aquele momento. Pegue de novo a oportunidade e vamos fazer de maneira melhor. Por quê? Porque é o que nos oferece o crescimento, o nosso progresso, a nossa vida. Se ligou? Ok, meninos e meninas? São 32 minutos que nós estamos aqui falando, são 20 horas e 35 minutos. Lembrando que tudo que eu falei está no livro Alma e Coração, na mensagem Começar de Novo, do médium Chico Xavier, e foi transmitida pelo Espírito Emmanuel. Ok, meninos e meninas?